Senhoras e senhores, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Solicito aos vereadores a confirmação do quórum. Havendo o quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário a leitura da Bíblia. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 10 e 11, nos diz o seguinte: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e fecundem, e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei. Gostaria de saudar o Antônio Lemos, o Biruca, presidente da Associação da Boa Vista, também o Michel Fogiato, arquiteto da SEA, também membro da executiva do PSL, seja bem-vindo. Evânio Ramos Nicoletti, diretor do CREA-SC, e está representando o presidente Ani Geraldo Nelman. Juarez Anete, conselheiro do CREA. Engenheiro Denis de Assis, e era isso. E a todos que nos acompanham pela internet. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 10 de julho de 2018. Expediente. Projetos de lei do Executivo, números PS 60, 61, 62/18, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Requerimento número 259/18, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Indicações número 574/18 a 576/18, todas de autoria do vereador Zairo Casagrande. Indicação número 577/18, de autoria do vereador Ademir Honorato. Indicações números 578 a 580/18, todas de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Requerimento número 260/18, de autoria dos vereadores Giovana Zanetti, Aldinei Potelec, Valmir D'Agostin, Salésio Lima e Dailton Feuser. Requerimento número 261/18, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicações número 581 e 582/18, ambas de autoria do vereador Dailton Feuser. Projeto de lei do Legislativo PL 060/18, de autoria da mesa diretora. Ofício número 09/18. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, dirijo-me à presença de Vossa Excelência para justificar a ausência do vereador João Batista Belloli na sessão ordinária dia 10 de julho de 2018, visto que nessa data ele estará em atividade parlamentar em Brasília, de acordo com o artigo 85 do Regimento Interno. Sem mais para o momento, atenciosamente, Kelvin Benedetti, assessor parlamentar. Ofício número 10/18. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, dirijo-me à presença de Vossa Excelência para justificar a ausência do vereador Ademir Honorato à sessão ordinária dia 10 de julho de 2018, visto que nessa data o mesmo estará em atividade parlamentar em Brasília, de acordo com o artigo 85 do Regimento Interno. Na oportunidade, renovo meu protesto de consideração e distinto apreço. Atenciosamente, Charles de Souza, assessor parlamentar. É isso, presidente. Questão de ordem cedida à vereadora líder do governo, Giovana Zanetti. Boa noite, presidente. A minha questão de ordem é para pedir a dispensa de pareceres e inclusão na pauta dessa sessão do PE 60, que autoriza o Poder Executivo de Criciúma a efetuar gastos com viagem para o exterior e da outras providências. Custear despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, a fim de participarem da Olimpíada Internacional de Matemática a ser realizada na Tailândia. Está em votação a dispensa dos pareceres desse projeto solicitado pela líder do governo, Giovana Zanetti. Os vereadores contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a inclusão na ordem do dia de hoje. Os vereadores contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, vereador. Obrigada. Terminada a leitura do expediente, passamos à tribuna livre. Fará uso desse espaço, conforme solicitação do vereador Zairo Casagrande,
o CREA Regional Sul e o ACEA, representados respectivamente pelos senhores Ingo Eugênio Dal Ponte Werneck, diretor regional do CREA-SC, na Inspetoria de Criciúma, e Sérgio Augusto Beck, presidente da ACEA e inspetor regional, que explanarão assuntos de interesses das referidas categorias profissionais. Desta forma, gostaríamos de convidá-los para que adentrem ao plenário e tomem assento junto à mesa diretora. Gostaria de convidar o vereador Zairo Casagrande para fazer as honras, em nome de todos os vereadores, aos nossos convidados. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras, ao público que nos assiste, aqueles que nos acompanham pela rede social, e hoje o assunto é importante porque ele respinga em toda a sociedade. Saudar o engenheiro Ingo Werneck, que é diretor regional do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA, e o engenheiro Sérgio Beck, que é o presidente da Associação Sul-Catarinense de Engenheiros e Arquitetos, a ACEA. Saudá-los, por trazerem aqui para esta casa esse debate importante para toda a sociedade, em especial no tocante à inspeção predial. Eu acho que verificar se os edifícios estão em ordem, se eles apresentam problemas em suas estruturas, propor providências para zelar pela segurança dos moradores é sim um mistério da engenharia. Inúmeras tragédias em nossas cidades, senhores vereadores, poderiam ter sido evitadas se essa legislação da inspeção predial já estivesse em uso em nosso município. Eu lembro e fiquei sabendo que já foi proposta nesta casa essa legislação e ela não andou. Quem sabe dessa vez esta casa acabe aprovando. E isso é importante até para os síndicos, vereador Kaminski, dos edifícios, que hoje correm o risco de serem penalizados criminalmente por falta dessa inspeção. Quer dizer, num edifício é comum a gente ver inspeção no elevador, e o resto do prédio não. Quer dizer, está faltando alguma coisa. Então, só para citar a questão dos incêndios, que nós tivemos na nossa cidade, então, quanto mais cuidado e manutenção tem um imóvel, maior seria a sua durabilidade. Daí a importância deste assunto da inspeção predial. Então, o engenheiro Ingo, o engenheiro Sérgio, meus colegas, fiquem à vontade para fazer a sua apresentação e o convencimento da sociedade e dos meus pares sobre a importância dessa legislação. Fique à vontade. Ok, então, os convidados com a palavra, Vossas Excelências dispõem de 27 minutos e 30 segundos. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar aqui os senhores, senhora, senhorita, vereadora. Agradecer inicialmente ao presidente Daniel pela abertura do espaço e agradecer também ao proponente, vereador Zairo, e aqui manifestar também meu agradecimento ao vereador Salésio Lima, que também nos procurou preocupado com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, que é tratar dos imóveis de Criciúma através da inspeção predial. E o nosso objetivo aqui hoje, eu, Ingo, como diretor do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, assim como do Sérgio, engenheiro Sérgio, que muito bem me acompanha, é trazer um pouco mais de informação aos senhores e a gente universalizar essa preocupação, que não é só nossa, é de toda a sociedade criciumense. Então, enquanto o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, desmembrado lá do CREA Rio Grande do Sul em 1958, temos aí um longo trabalho de valorização das profissões de engenharia, da área tecnológica, através da fiscalização do exercício profissional, que tem como atividade fim a preservação da vida, garantir segurança à sociedade através do exercício das profissões de engenharia da área tecnológica. Do mesmo modo, a nossa Associação Sul-Catarinense de Engenheiros e Arquitetos, fundada lá em 1957, portanto, até mesmo anterior ao nosso CREA de Santa Catarina, ao longo da sua história,
tem um objetivo muito semelhante, que é de valorizar as profissões de engenharia, trazendo, então, benefícios e atividades aos seus associados. Então, aqui na nossa região sul catarinense, tem uma presença muito forte, marcante, onde representamos, enquanto conselho, na Inspetoria de Criciúma. Nosso CREA está espalhado por todo o estado, abrange todo o estado catarinense, mas aqui na nossa ANREC, onde a nossa inspetoria é responsável, são mais de 2.800 profissionais. E esses 2.800 profissionais, temos certeza que têm qualidade para atender às necessidades da nossa região. Então, mas por que nós temos essa preocupação de conversar com os nobres vereadores? Por razões como esta. Temos aqui a imagem de uma marquise no centro de Porto Alegre, um desabamento. Graças a Deus foram só perdas materiais. Podemos observar também essa outra imagem aqui em Cabo Frio, que infelizmente vitimou 3 pessoas e mais 3 que ficaram feridas por um desabamento que poderia ter sido evitado. Outra imagem, essa foi veiculada não faz muito tempo, em Vitória, no Espírito Santo, que deixou 1 morto e 4 feridos. E mais uma que também já faz um tempo, foi há mais tempo, mas também gerou uma repercussão e uma comoção muito grande, no município de Capão da Canoa, nosso estado vizinho do Rio Grande do Sul, que vitimou, em função de uma reforma que foi mal projetada por alguém que não tinha qualificação técnica, um edifício inteiro veio abaixo, então vitimando 4 pessoas, entre elas uma mãe e um filho que estavam naquele imóvel. São situações como essa que é evidente, é a nossa preocupação, são a nossa preocupação. E aqui a gente não precisa ir muito longe. Moramos numa cidade que vem se desenvolvendo muito. E é nosso compromisso, é nossa responsabilidade desejar que isso continue acontecendo. E dessa Casa Legislativa, acredito que não exista nenhum vereador que não tenha esse propósito, não tenha o desejo de ver essa cidade cada vez maior, cada vez mais valorizada, cada vez mais desenvolvida. Mas é uma cidade que vai avançando ao longo do tempo, e o tempo muitas vezes ele acaba judiando principalmente das coisas materiais. O tempo ele engrandece a história, entretanto vai gerar deterioração nos bens materiais. Então podemos observar recentemente este imóvel, que até não é tão antigo, a gente pode facilmente observar imóveis com mais de 30 anos no município de Criciúma, mas por exemplo esse na João Pessoa, foi só uma beiradinha da marquise que caiu, perfeito, não aconteceu nada de grave, mas nos chama a atenção. Não deu 2 semanas depois, na rua Desembargador Pedro Silva, da mesmo modo, na parte de baixo da argamassa também de uma marquise, um desprendimento, um descolamento numa viga. Parece pouco? Esta é uma rua onde transitam alunos. Imagina um bloco de concreto desse, de repente atingir uma criança. Qual seria a explicação que nós falo aqui, enquanto CREA, somos cobrados para garantir essa segurança à sociedade, só porque nós não temos o dispositivo para ir lá e obrigar, de repente, alguém a executar esse trabalho de forma preventiva. Então, eu sou obrigado a dividir essa responsabilidade também com os senhores, de trazer esse conhecimento e de que cada qual, sendo da área tecnológica ou não, os amigos vereadores se preocupem com a segurança de quem habita o município de Criciúma. Então, um aluno ali do Joaquim Ramos ou do Michel que transita por aquela rua, poderia ter sido atingido por isso. A gente não tem como prever que hora que isso vai acontecer. E não tem como também adivinhar se isso vai acontecer amanhã. A gente não tem condição de transitar pela cidade identificando esse problema. Nós, enquanto conselho, ou que seja a Defesa Civil, ou que seja outro órgão, nós temos que criar dispositivos que promovam essa prevenção. Não adianta depois a gente tentar dar explicação para a sociedade. E sim, a gente tem que trabalhar na prevenção. Esse sempre foi o nosso objetivo na engenharia. Nós temos qualidade técnica para buscar isso. Dentro desse compromisso, enquanto CREA, o mais longe que nós conseguimos chegar até o momento, como posto pelo vereador Zairo, foi em parceria com o Secov, que é o Sindicato de Habitação de Florianópolis até Tubarão, foi a criação de um manual do síndico. Foi bancado pelo CREA de Santa Catarina, onde aponta todas as responsabilidades civis e legais dos síndicos.
citando ali, inclusive, o artigo 1348 do Código Civil, que trata dessa responsabilização. Os síndicos, proprietários de imóveis, são responsáveis por esses imóveis? Sim. Entretanto, o clamor que nós viemos a ocupar esse espaço junto de vocês é solicitar que a gente também trabalhe mais forte na prevenção. Não adianta a gente buscar culpados depois da coisa ocorrida. Não existe indenização que vá pagar uma vida. Então, a gente tem que trabalhar na prevenção. E para que eu não fique suspeito, eu sou engenheiro ambiental de formação, e como eu falei, somos mais de 2.800 profissionais aqui na região, temos muitos profissionais com grande qualidade técnica. Dentre esses profissionais, me acompanha aqui o engenheiro Sérgio Beck. Não vou fazer a leitura do resumo do currículo do meu amigo que aqui me acompanha, mas a parte de necessidade, características e normas que um prédio deve receber em termos de atenção e durabilidade, eu vou passar a palavra então para que o Sérgio nos esclareça um pouco melhor. Boa noite ao presidente da casa, boa noite em especial ao vereador Zairo e ao vereador Salésio Lima, que estão em busca também de uma proteção aos cidadãos de Criciúma, e boa noite aos vereadores presentes, aos meus colegas também que vieram lá da diretoria da CEA, o diretor do CREA, o Evânio Nicolete. O que a gente está propondo, já foi feita uma discussão em 2012, e junto com vários profissionais da área, junto com o bombeiro e tudo mais. E nós chegamos a um modelo de que realmente, e a uma decisão que realmente necessitava, né, para Criciúma, uma lei que protegesse um pouco mais em função da falta de manutenção de alguns prédios. Eu, particularmente, até fui chamado por um juiz, e o juiz perguntou sobre um prédio que havia lá no centro, do lado do shopping. E eu disse assim, olha, doutor, eu não passo embaixo do prédio. Eu fiz a perícia e eu não passo embaixo do prédio, porque cai lajotas e tudo mais do prédio. Então, é uma coisa séria. Ele teve que mandar uma ordem, fazer uma ordem para bloquear aquilo lá e providencie logo a reparo. E assim foi feito. Mas assim, teve que chegar ao extremo para ser feito o reparo. Não é por falta de norma, né, que a gente tem, não. Nós temos várias normas, inclusive, atualmente, quando é entregue uma obra, né, ela tem o seu manual de garantia e tudo mais, e diz como é que deve ser feitas as manutenções. Eu não vou citar as normas que tem, vocês veem aí que manutenção, de educação e tudo, mas são normas, não são uma exigência que o síndico tenha que providenciar e fazer. Então, a gente tem sabe que a vida útil do imóvel não é para sempre, e ela tem seu tempo de vida, né? E se não fizer uma manutenção, ela tem o seu problema, tem os seus vão se agravando e piorando a situação. Tipo aquela imagem que a gente viu ali na Desembargador, embaixo daquela ali tinha ferros com corrosão, e não se vê, porque apareceu uma trinca, e aí embaixo que estava o ferro com corrosão. Então começa assim, às vezes a pessoa não sabe identificar o que é, né? Então, assim, cada sistema nós temos uns prazos de garantia e tudo mais. Então, tem que ser feita uma manutenção de 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Nos sistemas de elementos e tudo mais, a fundação, todos têm os seus prazos de garantias nas instalações hidráulicas e elétricas e tudo mais. Só para ter uma ideia, né, a parte elétrica é garantia de 10 a 20 anos. 10 a 20 anos. A gente sabe que
A gente mora em apartamento e tudo mais com mais de 20 anos. E sequer, às vezes, olha lá o disjuntor que deve ser trocado. Hoje, antigamente, tinha aqueles disjuntores que era de porcelana, que tinha um filamento que estourava. Depois foi o disjuntor. E agora nós temos o DSR, que é uma evolução bem grande e que evita muitos casos de choques até internos nas pessoas, né? Nós temos, pode ver que a gente tem vários tipos de elementos e tudo mais, e tem os seus prazos, né, de garantias mínimos dos elementos. Nós temos uma vida de projeto, né? Quando é feito um projeto, tem uma vida útil, tem uma vida total. E dentro dessa vida, ela tem que ser feita a manutenção, né? E tem a vida útil do período do tempo o qual o produto pode ser utilizado sobre as condições satisfatórias. É aquelas condições de cumprindo o programa de manutenção e fazendo aquilo, então ela tem uma sobrevida, né? Depois eu vou mostrar para vocês um gráfico muito interessante que vai apresentando esse tipo de coisa. Esse aqui, ó. Esse gráfico aqui, deixa eu chegar mais aqui, que eu vou pegar o mouse. Aqui. Esse gráfico aqui é o de desempenho da vida da edificação. Aqui em cima nós temos o desempenho, que ele começa lá em cima, e aqui embaixo o tempo, a vida útil do prédio. Então, o que acontece? Nós vamos fazendo a vida útil, vai indo, à medida que vai, chegou num ponto, a gente faz uma manutenção, digamos, pintura ou coisa assim. Aí, então, ele dá uma sobrevida, né? Ele sobe um pouquinho. É uma elevação do desempenho, mediante as intervenções programadas de manutenção. E aí a gente vai, cada vez que faz uma manutenção, ele sobe um pouquinho. Mas a vida útil, a tendência é ir diminuindo, a não ser quando a gente faz uma intervenção bem grande, e aí dá uma sobrevida. Então, é assim na manutenção dos prédios e tudo mais. É assim que tem que ser feito. Porque a gente tem, ao fazer uma inspeção e tudo mais, tem uma durabilidade da edificação, né? E a inspeção predial, ela é definida como uma vistoria da edificação para determinar as condições técnicas, funcionais e de conservação, visando direcionar o plano de manutenção, norma de inspeção predial. Nós temos uma norma nacional, que é no IBAP de São Paulo, né? A inspeção é de responsabilidade técnica, competência dos profissionais, engenheiros e arquitetos, legalmente habilitados junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Podem participar os engenheiros eletricistas, mecânicos, engenheiros de segurança do trabalho, cada um na sua atividade. Nós temos uma norma, a norma 13.752, que é uma norma que veio fazer dar uma força a mais para a exigência de manutenção. Seria assim, o certificado, por exemplo, de inspeção, é um certificado mais simples, não é uma coisa complicada, onde o profissional pega uma tabela e vai vendo cada item, né, a fundação, a pintura, e vai botando, faz as análises de cada item daquele ali, de cada item para chegar num resultado e apresentar. Isso. Só respondendo ao vereador Zaid, que ele questionou elevadores, causa de incêndio. Isso. Cada ponto desse daí é importante, se tu pudesse pontuar, ô Sérgio. Desde fundação, pilares, que é estrutura, vigas, lajes, mas tem como ver... Tem. Posso? Sim. Eu vou pontuar então no caso, porque
A gente tem um tempo, não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas estamos dentro, né? Estamos legal. Legal. Então tá. O vereador Zairo está cedendo mais 3 minutos e meio do seu tempo livre ali. Certo. Então, nós vendo ali os elementos que a gente vai fazer a inspeção, é na fundação, nos pilares, vigas, lajes, escadas, rampas, arcos, paredes, marquises, tudo tem as suas observações no estado de patologia, na situação que se encontra, o problema que está encontrando ali, o pontual, né? O problema generalizado e o perigo, se caso for iminente. Daí ele bota uma observação, olha, ele lá no final do laudo ele vai dizer assim, olha, daqui 2 anos, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, pode até dizer, daqui 10 anos pode ser feita uma nova inspeção, ele não vai ficar assim, todo ano tem que fazer. Às vezes tem um item lá que ele diz, olha, esse aqui tem que ser olhado novamente. Então, fachadas, o espaço de uso público, né, pintura, o revestimento cerâmico, reboco, calçadas, muros, placas, né, a central de gás, a cobertura, o telhado, a impermeabilização, os reservatórios, calhas, para-raios, instalações comuns como água, esgoto, elétrica. O esgoto nosso, a maioria da cidade já tem o esgoto direto, mas é bom ver a situação, tem o espaço de visita, a caixa de visita, para ver a passagem do esgoto que está passando para tratamento, né? E temos elétrica, parte elétrica, como eu já falei ainda há pouco, de 10 a 20 anos, a durabilidade, né? O gás, extintores, hidrantes, né? Ainda temos todos, antenas, chaminés e máquinas, tudo isso. A parte do elevador, todo ano tem um engenheiro que faz a sua vistoria, todo mês tem uma equipe técnica, são técnicos mesmo, profissionais, que verificam os elevadores. Nós temos muito pouco problemas em elevadores, né? Mas é interessante verificar, porque são essas manutenções que garantem a durabilidade. Então, é por aí que vocês podem ver que, se tiver isso aí, uma norma, uma lei que determina que tenha que ser feita uma inspeção, nós vamos diminuir os casos. Nós temos, aqui na nossa cidade, são poucos prédios antigos, né, em comparação com Rio e São Paulo, né, cidades bem mais antigas, de 500 anos, mas assim, já preocupa, porque principalmente nas marquises, começam a botar placas, propagandas e ar-condicionado e furam, né? E às vezes reveste por baixo aquele que caiu ali na João Pessoa, aquele ali estava revestido com uma placa e tinha um tijolo. E aquilo ali, provavelmente, ele tem uma trincazinha. Ele apareceu uma trinca para depois cair. Então é assim, esses detalhes você tem que ver com bastante atenção e alguém que tenha experiência para isso, né? Então nós temos que nós temos uma professora na universidade que foi uma vez com os alunos ver umas marquises na Henrique Lage, e lá pelas tantas ela disse assim, não, sai todo mundo. Ela já estava apavorada com o que aconteceu. Hoje ela não pôde vir, ela teve que ir a Porto Alegre, senão ela estaria aqui. Mas ela participou do nosso estudo da inspeção para Criciúma, foi muito boa a colaboração dela. Aí depois, no final, ele vai fazer assim, o responsável técnico vai declarar se está em condições ou não. É um exemplo que tem aqui, que vai determinar se está em condições ou não, e ele vai dar um prazo depois, né? Aqui eu tinha posto da instalação elétrica, né? As exigências, o tipo de uso, as normas técnicas que tem,
a vida útil prevista, né, de 10 a 20 anos. Isso aqui é um exemplo, né, nos cuidados de uso de manutenção rotineira e tudo mais. Sim. Então, só fazendo essa complementação ao engenheiro Sérgio, na parte de dispositivos mecânicos, temos legislação específica, o que dá o exemplo de elevadores. Nas instalações industriais, a gente pode observar dispositivos mecânicos, que podem ser também pontes rolantes, equipamentos de elevação de carga, de modo geral. Vaso sob pressão, isso já tem legislação específica para a área industrial. E é da área industrial, mas acaba sendo puxado também para as edificações, subestações elétricas ou então transformadores que necessitam também de manutenção e os elevadores que a gente consegue, de alguma forma, fiscalizar e que haja essa manutenção preventiva periódica. Entretanto, tudo que foi posto ali pelo colega Sérgio são as condições de um prédio que muitas vezes, seja ele público ou privado, existe um trânsito de pessoas e não são olhadas com o devido carinho. Sei que tem colegas aqui, inclusive vereadores da área civil, enfim, de outros segmentos da sociedade que podem também se ater a isso, observar esse tipo de coisa e ajudar a levar esse projeto de lei. Acredito que não teremos nenhuma objeção deste plenário quanto a isso. Inclusive quanto à legalidade, temos exemplo de Balneário Camboriú e Itajaí, que já aprovaram esse tipo de legislação, e o que nós queremos é pura e simplesmente levar segurança à sociedade. Tomamos conhecimento de dispositivos, algumas discussões quanto à legalidade desse PL, dessa proposta que é colocada aqui em Criciúma, em função da criação criação de departamento, enfim, a criação de despesa que não pode partir do legislativo. Entretanto, queremos deixar muito claro aqui que o nosso objetivo não é não é criar despesa para o município. A gente tem que tratar a coisa pública com bastante seriedade e com a mesma seriedade que a gente trata as vidas dos nossos munícipes. Então, a gente não quer aqui onerar o município, e sim criar um dispositivo para que a gente possa inspecionar. A gente também não vai ter como obrigar o proprietário de um imóvel, como disse, público ou privado, de repente, tem que fazer uma reforma. A gente não tem essa condição. Tanto é que, por um dado recente que temos, são 84 imóveis abandonados no município de Criciúma. Um levantamento feito recentemente pelo DFU. Da prefeitura, o bombeiro também está envolvido nisso, entre propriedades públicas e privadas, daí de residência, instalações comerciais, prédios de grande porte também. Nos geram preocupação? Nós temos como fazer alguma coisa? Objetivamente, isso é difícil, é evidente. Entretanto, nós teremos a plena condição de identificar um problema e antever muitas vezes uma tragédia. Esse é o ponto alto. Que tenha que se interditar uma construção, que a defesa civil, que a gente sabe que muitas vezes não tem a condição técnica, tem muita vontade, tem muita mobilização, é bastante ativa no município de Criciúma, mas muitas vezes não tem a possibilidade técnica de intervir na ação de forma prévia. E a gente não quer trabalhar com o tratamento de tragédia, a gente quer trabalhar com a prevenção e que a gente não noticie notícias como aquelas imagens que eu passei ali no município de Criciúma. A gente não quer que isso aconteça em lugar nenhum do mundo, mas que Criciúma tome frente nisso, assim como e tenha a coragem que os vereadores, Zairo, Camila, Salésio, Potelec, Foiser, Miri, Alisson, Giovana, não, Kaminski, Ferrarese, Toninho, Pastor Jair, tenho essa vontade, essa determinação de honrar o apoio que tiveram nas urnas para que estarem aqui representando a população criciumense e, de fato, mantenham essa postura, essa palavra de defesa da sociedade, que a gente possa realmente fazer isso sair do papel e garantir esse retorno aos nossos municípios. Enfim, é esse, no dia de hoje, nosso objetivo,
desejo de utilizar a tribuna aqui foi para trazer essas informações e realmente dar todo o apoio e suporte necessário que for necessário. Eu só queria até abrir aí, se tiver algum vereador que quer fazer alguma pergunta, nós temos 4 minutos. Se não tiver, nós pedimos para fazer as últimas considerações. Não tem nenhuma pergunta, vereadores? Não? Então, solicito ao diretor e ao engenheiro. Tá, eu vou dar a minha palavra final aqui e depois eu passo para o Ingo. É assim, ó, nós já temos a lei em Camboriú, em Itajaí, tem PL em Joinville, Jaraguá, em Florianópolis, nós temos já lei em Porto Alegre, precisou cair várias marquises para acontecer essa lei, em Capão da Canoa também precisou cair um prédio, quer dizer, nós não queremos que aconteça na nossa casa, não queremos que aconteça com nossos cidadãos, então, é por isso que a gente vem pedir o apoio de vocês, né, das senhorias, para essa importante lei. Engenheiro, só o vereador Aldinei Patelec, ele cede os 3 minutos dele e quer fazer uma pergunta para vocês. Então, vereador, o senhor dispõe aí. Boa noite, presidente, colegas vereadores e vereadoras, ao engenheiro Ingo, Sérgio. Só um questionamento com relação a essa questão da própria esse projeto de lei. Referente apenas aos edifícios ou é para todas as construções? Porque nós tivemos um caso, por exemplo, que não foi mostrado, mas recente aqui em 2015, de uma casa que desabou e acabou vitimando ainda alguns moradores ali no Mariacel. Então, esse projeto de lei é só relacionado aos edifícios ou para toda a construção imobiliária do município? Obrigado. Pode responder. Agradeço, vereador Patelec, o questionamento. Mas o objetivo primordial deste PL é áreas com circulação de pessoas, onde exista um fluxo, um trânsito de pessoas. Foi uma tremenda fatalidade e ficou explícito, nós acompanhamos todo o caso. Naquela ocorrência em Criciúma, demos todo o apoio necessário, buscamos todo o esclarecimento que foi possível naquele desfecho trágico que foi a fatalidade da casa do Mariacel. O que aconteceu lá, em resumo, foi falta de engenharia. E isso é que a gente quer deixar bem claro, que a engenharia bem aplicada, num caso daquele ou em qualquer outro, teria, claro, aquelas pessoas, como eu disse, hoje, independente do discurso que a gente faça, a gente não vai trazer de volta. Enfim, um filho ficou sem pai, um marido ficou sem esposa, ficou sem filha. São situações extremamente tristes e que não queremos nunca mais ver. Mas se tratando de um PL nessa ordem, fica difícil você controlar, daí abranger toda uma cidade com vários bairros e edificações baixas, residências unifamiliares, daí não tem a condição, a viabilidade técnica e humana para que isso fosse implementado em todo o município. Então, a prioridade aqui, imaginem vocês, se numa edificação, um edifício, nós temos já várias edificações antigas de grande porte em Criciúma, sem manutenção. Imagine se acontecer, mesmo que seja pequeno, uma marquise, alguma coisa como é colocado ali. Ou ainda numa igreja, num centro comunitário, num local de aglomeração. Vou fazer até uma brincadeira aqui, sem olhar e sem ser da minha área. Vocês têm certeza da segurança deste prédio aqui? Ele é novo? Alguém tem a informação de quando foi feita a última inspeção desse prédio aqui que nós estamos hoje? Estamos totalmente seguros aqui? Não existe. É só essa reflexão que eu quero que os senhores tenham. Só do elevador. Exato. Elevador, talvez para-raio, em função de bombeiro, cobrar para-raio preventivo de incêndio, em função de bombeiro, cobrar para o alvará, por ser um prédio comercial. Agora, faz parte do preventivo, iluminação, um extintor faz parte do preventivo de incêndio, então se tratando de prédio comercial,
para obtenção de alvará são feitas essas exigências. Agora, com relação à estrutura, como está colocado ali, não sei, não vi plano prédio, reforço, não é minha área, mas foi colocada essa bancada de pedra. Vocês sabem quanto pesa isso aqui? Isso estava no projeto inicial, o envidraçamento da Câmara, isso tudo é carga, isso tudo é peso. Será que isso estava no projeto inicial? Será que só tem essa camada de piso aqui no chão? Ou será que já foram feitas outras? Essa é a reflexão necessária. Espero, lógico, que o engenheiro tenha verificado isso, tenha acompanhado o projeto, mas isso daqui é só um exemplo, que, digamos, deve ser dos melhores ainda que a gente tem. É um prédio aparentemente com condições, mas essa certeza da condição, da segurança, da edificação, a gente só teria por meio de um laudo de inspeção. O laudo de inspeção é o que vai apontar se é necessário ou não a interferência. Como o Sérgio falou, tem uma fissura que de repente em algum ponto externo aí, estrutural, sei lá, no subsolo tem uma sapata lá que está prejudicada, está com a ferragem expostas. Isso altera completamente a resistência daquele projeto inicial. Então é nesse ponto que a gente quer chegar, que a gente consiga identificar e, claro, verificado o problema, o responsável, seja um prédio público ou privado, tenha plena condição de atacar aquela causa e evitar que o dano material ou humano seja alcançado. Então, agradecendo, acredito que o tempo esgotado, agradecendo o espaço, faço aqui me despeço e fico à disposição, eu, Sérgio, os nossos demais representantes aqui presentes, Juarez, Denis, Michel, Evânio, também agradeço de nos terem acompanhado aqui hoje, e todos os outros que não puderam nos acompanhar, mas tenho certeza que estão muito felizes pelo espaço que os senhores concederam aqui para nós hoje. Obrigado. Okay. Nós queremos agradecer ao engenheiro Sérgio, o diretor, o engenheiro Ingo aqui, pela presença e esclarecimento, e nós então suspendemos a sessão por 2 minutos para nos despedir dos convidados aqui. Obrigado. Chegaram a pesquisar isso? Não, da casa. Casa. De acordo com
Começar. Fala com ele. Começar. É que o senhor não pode começar sozinho na mesa. Teria que pedir para um vereador. Só um minutinho que já vamos ver. Este, Daniel. Reabertos os trabalhos e terminada a tribuna livre, passamos para o horário político. O primeiro a falar, a primeira, do PSD, Camila Nascimento. Está ausente. Vereador Salésio Lima. Declina do horário. MDB, Ademir Honorato. Está ausente. Antônio Manuel. Vereador, Vossa Excelência, dispõe de 3 minutos e meio. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, eu subo essa tribuna, senhor presidente, para falar da UPA da Próspera, Unidade de Pronto Atendimento. Aqui, durante o meu mandato, no ano de 2009 até 2012, eu acompanhei aquela obra lá, uma obra que toda a comunidade, não só da Grande Próspera, mas de toda a Criciúma, tinha como expectativa a realização daquela obra, e ela levou 9 anos para ser concluída. Teve ali vários fatos que ocorreram, a gente sabe, de empresa construtora que começaram, não terminaram, enfim. E aqui nessa tribuna eu bati muito forte e dizia que aquilo lá era uma obra eleitoreira do prefeito, na época, Clésio Salvaro, porque entendia que aquilo ali, no mandato dele, como ele prometia, deveria ter ficado pronto, mas agora ele teve a oportunidade de, como prefeito, concluir aquela obra, uma obra de uma magnitude, uma obra muito bonita, muito bem realizada, uma obra que realmente orgulha não só o povo da Próspera, mas todo cidadão criciumense, e espero que aquela obra, da maneira como está, e com todo aquele processo de trabalho que está sendo desenvolvido lá, com toda aquela estrutura, realmente faça um bom atendimento, dê uma condição para que as pessoas que realmente lá procuram tenham uma qualidade de atendimento muito boa, que eu espero que seja dessa forma, e eu acho que vai ser, até porque a empresa que está administrando, ela já provou através dos seus trabalhos em outros locais que realmente tem capacidade para tocar aquela nossa obra. Então, parabenizar o prefeito Clésio pela obra já entregue, já em funcionamento, funcionando muito bem, estive visitando, está ótimo mesmo, todo mundo está elogiando. E agora que nós temos que brigar, lá na Grande Próspera, o vereador Moacir da Júlia, pelo 24 horas da Próspera, que precisa de uma manutenção, porque a estrutura lá do 24 horas, pelo tempo que passou, a gente acompanhou aqui, o pessoal do CREA comentando aqui, ela realmente precisa de uma avaliação maior, uma manutenção, porque o projeto do prefeito, pelo que eu sei, é transformar aquilo lá num posto de atendimento, e mais, de uma maneira maior, tentando até que aquele posto da Brasília, coisa parecida, seja unificado em um só, que seria o 24 horas, com uma qualidade de atendimento bem melhor do que está sendo patrocinado hoje, lá no centro, na Brasília, e também ali no Centro Social Urbano. Então, unificando, ele vai procurar dar um atendimento bem maior. Vereador, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio do vereador Moacir. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador Moacir da Júlia, pelo seu tempo concedido. E nós ali na Grande Próspera, a gente fica fazendo uma avaliação, nós temos vários postos de saúde espalhados ali na Grande Próspera, e às vezes eles se esbarram um com o outro. Então nós temos ali no bairro Argentina um posto de saúde, nós temos no bairro Brasília um posto de saúde, no Vila Rica, na linha Batista. Então eu entendo que hoje
se nós tivéssemos que tirar algum posto e centralizar no 24 Horas da Próspera, uma comunidade que precisa ter um atendimento e que realmente tem uma necessidade de ter um posto, vereadora Camila, é lá na linha Anta, que é no fim, lá na divisa com o Morro da Fumaça, e que as pessoas se deslocam de lá, às vezes, para vir ou para o Centro Social Urbano, ou se não, para a Grande Próspera, que é o 24 Horas da Próspera. A distância, o fator distância, então, acho que mereciam. A Brasília, com todo o respeito que eu tenho pelo cidadão que mora ali, e também ali no Centro Social Urbano, se colocar no 24 Horas da Próspera e centralizar e dar uma estrutura maior, com maior atendimento, com mais enfermeiro, com mais médico, com uma estrutura bem maior, e modificar todo aquele sistema ali que hoje nós temos, aquele projeto ali, que é 24 Horas para a Próspera, está superado, e nós fazer uma reforma geral e, quando pronto, centralizar, acabando com o posto de saúde da Brasília e também do Centro Social Urbano. Seria um projeto que deveria ser trabalhado e discutido com a sociedade, lógico, com a comunidade, tanto da Brasília quanto do Nossa Senhora da Salete ali, que é o 9 ali, né? Para que isso realmente aconteça. Mas, para isso, o prefeito tem que fazer uma modificação para depois pegar a comunidade e dizer, ó, nós queremos oferecer esse projeto para vocês, esse projeto, e que isso, conceda uma parte, e que isso vai ser discutido com a comunidade, primeiro o projeto, para depois avaliar, e com a concordância de tudo, realmente fazer um trabalho melhor do que está sendo praticado hoje. Conceda uma parte, vereador. Uma parte, vereador. Antes de mais nada, concordo com Vossa Excelência com relação ao que Vossa Excelência falou acerca da UPA. A cidade de Criciúma precisava. Inclusive, eu publiquei na minha rede social uma foto da inauguração da UPA, e teve uma pessoa que foi lá, é uma obra agora em período de eleição, não sei o quê, e eu até comentei com essa pessoa, independente de ser período eleitoral ou não, a cidade de Criciúma merecia a inauguração da UPA. Concordo com Vossa Excelência quando fala acerca dos postos de saúde. Precisa haver, sim, começar a se pensar e se falar, de repente, numa reestruturação de toda a rede de saúde, de postos de saúde. Isso, quando se fala em reestruturação, não se fala em fechar postos de saúde, mas pensar para poder oferecer um melhor serviço para o cidadão criciumense. Porque o que acontece? Tem reclamações de pessoas... Vossa Excelência dispõe de mais 1 minuto do vereador Jair Alexandre. Existem reclamação de pessoas do mau atendimento de alguns postos de saúde. Mau atendimento, às vezes a pessoa que está ali para inserir os dados referentes a consultas, a retornos, não insere de maneira correta, e isso prejudica a pessoa, o usuário, na hora de fazer a consulta, ela vai ter que esperar muitas vezes muito tempo na fila. Então, há necessidade, sim, concordo com Vossa Excelência, há necessidade de se repensar toda a estrutura de saúde com relação à questão dos postos e assim por diante. Parabéns pela vossa colocação, vereador. Até porque a gente que acompanha, né, vereador Porteleg, a gente que acompanha os postos, eles, como estão muito próximos um ao outro, aquela estrutura devida, às vezes, não atende à necessidade das pessoas que querem, é feito um paliativo, uma coisa que não dá um atendimento completo. Então, quem sabe dessa forma, apresentando o projeto, lógico, discutindo com a comunidade, que pode vir a perder esse local, e fazer uma coisa bem estruturada e que realmente dê um bom atendimento, uma qualidade de atendimento de primeira qualidade para todo cidadão. Serei, senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, a todo o público presente e a todos que nos assistem pela TV Cidadã e pelas redes sociais. Senhor presidente, população de Criciúma, quero manifestar o meu pensamento sobre a audiência pública que aconteceu no bairro Picorreia, semana passada, conduzida pelo vereador Zairo Casagrande, com
uma representação maciça da comunidade. Parabéns à comunidade que participaram, mas posso, às vezes, discordar de alguns encaminhamentos, alguma forma de encaminhar. Vou falar a você, vereador Zairo, do início da audiência pública, quando o senhor disse que as pessoas não podiam se manifestar durante a fala das pessoas que se inscreveram, mas sim após, com aplausos ou com aplauso ou com vaias. Quando se fala em vaias, parece-me que está incentivando a comunidade, a vaiar algumas pessoas, e me refiro eu a alguns técnicos do município, que lá estavam, a Kátia e também o Juliano Colossi. Eu não sei se eu estou errado, mas eu penso dessa maneira, que nós vereadores sempre somos vistos como lideranças exemplares para a população. Então, não vi com bons olhos, desculpa, vereador, mas eu acho que a forma que o senhor iniciou a audiência, os vereadores, algumas pessoas que estavam ao meu lado, se manifestaram, não, o vereador encaminhou de forma errada. Eu acho que não podemos incentivar a população a vaiar algumas pessoas que estão lá, que não é o governo, mas são técnicos de carreira que estão ali para explicar a real situação. Sobre a abertura da rua, a comunidade realmente não quis. O senhor nos colocou isso na sala da presidência, que vinha com várias reuniões discutindo com a comunidade a abertura ou a discordância da comunidade, e diz também que a comunidade teria vontade de tê-lo, esse terreno. Vossa Excelência dispõe de mais 2 minutos e meio do vereador Jair Alexandre. Obrigado, vereador Jair. Que a comunidade teria o interesse desse terreno para ampliar a praça que ali existe. Eu acho que a oportunidade foi na audiência pública, se vinha se discutindo com várias reuniões, tiveram a oportunidade de discutir também com o governo. Dá licença, vereador, que eu preciso colocá-lo. Tiveram a oportunidade, vinha discutindo com o senhor. Teve os técnicos da prefeitura nas reuniões que teve com a comunidade, ou não esteve, não foi chamado, ou era apenas uma discussão da comunidade com o senhor. Então, isso parece que essa audiência pública foi muito boa, claro que foi muito boa, foi o desejo da comunidade, foi encaminhado aquilo que a comunidade sonhava, mas vejo que tinha um projeto de drenagem pluvial ali também, para resolver as cheias ali que tinha ao redor do Colégio Marista, solicitado pela própria direção do colégio. Isso contemplava também esse projeto, né, de drenagem, e eu acho que não foi bem pensado. Teria que, sim, antes de tudo isso, chamar os técnicos da prefeitura, para que, nós não concordamos com isso, mas temos isso, tem 900 mil reais na conta, depositado na conta do município. E nós que precisamos de obras, principalmente nos bairros mais carentes da nossa cidade. Às vezes não tem pavimentação, nem areião sequer às vezes tem para colocar nas ruas. E às vezes podemos perder 900 mil. Por quê? Às vezes falta de diálogo, conversar, discutir, chamar os técnicos, que é isso que precisamos. Então isso seria, não sou contra a comunidade do Pio Correia, mas a forma que foi encaminhado, que foi discutido, que se vinha discutido, que o senhor coloca também que a secretária Kátia encaminha um WhatsApp dizendo que 20% dessa obra, dessa abertura dessa rua, que é a rua Casimiro de Abreu, seria 20% seria a parte do binário, contemplava 20% do binário. Então isso também temos que ver com a secretária Kátia, ela diz que não passou o WhatsApp para ninguém. Vossa Excelência dispõe de 2 minutos desse vereador. Obrigado, vereador Daniel. Ela nos informa que não passou o WhatsApp, então é importante a gente discutir, e é importante também, quando nós, vereadores, aprovarmos o requerimento nessa casa,
é importante analisarmos para ver se realmente foi discutido, de que forma está sendo discutido com a comunidade. Me desculpa, vereador, mas precisamos nos organizar, pensar de forma conjunta, para que, às vezes, a cidade não pode perder mais recursos. Nós estamos numa situação difícil, era recurso destinado à pavimentação e abertura de rua, mas daqui a pouco nós podemos perder recursos até para a saúde, de repente, enquanto nós temos pessoas e pessoas, às vezes, aguardando o atendimento na fila de espera. Seria isso, o meu muito obrigado. Não é um desabafo, vereador, mas aquilo que eu penso, e eu tenho que ser realista, eu tenho que falar aquilo que eu penso, estou aqui representando a população. Não sou contra a decisão, mais uma vez, da comunidade do Picorreia, mas é importante discutir melhor esses encaminhamentos anteriores à audiência pública. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Mírida Agostinho. Passa o tempo ao vereador Dailton Feuser. Com a palavra, o vereador Alisson Pires. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores e vereadoras, a todos que nos assistem aqui na plenária, em casa, pelas mídias sociais e pela TV Cidadã. Senhor presidente, enquanto membro da Comissão das Bolsas de Estudos, subo a essa tribuna para prestar contas a essa casa e à comunidade como um todo sobre o processo seletivo do primeiro semestre desse ano. Foram 402 inscritos, 304 contemplados e 98 desclassificados. Todos os semestres, nós tínhamos um problema muito sério com relação à elaboração do edital e do próprio decreto que visa as bolsas de estudo, a bolsa carente PMC. Então, eu quero parabenizar a comissão como um todo. Eu faço parte da comissão como representante da Câmara de Vereadores, o Paiol como representante da OABC, Alexandre Bistotti como representante do DCE, o Diretório Central dos Estudantes da Unesc, a Mira D'Agostinho como representante da Unesc e a Raquel, representante do CISEP, e também a Kelly, representante da Prefeitura. São 6 representantes. Porque fizemos uma força-tarefa, revisamos todo o decreto, e esse decreto já está publicado a partir do dia de ontem. Então, foi uma reivindicação nossa que o decreto fosse publicado anterior às matrículas. Ou seja, aquela pessoa, aquele aluno que fez sua inscrição no vestibular e já tem seu resultado, ela já pode ter certeza de que o edital já está publicado e ela pode sim concorrer à Bolsa PMC. Então, uma vitória para a sociedade, uma vitória principalmente para aqueles alunos que não têm recursos e dependem dessa Bolsa. Porque eles vão saber, eles entrarão na universidade sabendo já se vão ser possuidores ou não dessa Bolsa. Então, uma vitória tremenda. Quando o vereador Antônio Manuel, o Toninho, falou da questão da saúde, e o Odinei Potelec pediu a parte, ontem, quando estávamos na prefeitura, foi mencionado lá que seria interessante colocar 5, 6 UPAs na cidade, e, de repente, diminuir ou excluir as unidades básicas de saúde. Confesso que, no primeiro momento, discordei veementemente, lógico que não verbalizei, porque foi só uma discussão extraoficial, porque sou defensor da medicina preventiva. Mas me pus a refletir do modelo assistencial que nós temos. O mau uso do modelo assistencial. Nós não fazemos medicina preventiva nas unidades básicas. Nós fazemos um mini PA nas unidades básicas. Não estou dizendo que é culpa do profissional, culpa da gestão, é culpa da própria cultura da população. Falta de critérios, falta de protocolos. Então, se nós fizermos uma revolução no modelo assistencial, muito bem estudado, com critério, podemos ter um projeto piloto para todo o Brasil. Talvez esse modelo de medicina preventiva para os ECF, talvez não esteja... Vereador, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio do vereador Júlio Kaminski. Obrigado, vereador. Muito obrigado. Assim eu posso concluir meu raciocínio. O modelo que é de excelência, mas há um mau uso do modelo assistencial. Quem vai no ECF para fazer a consulta de rotina? Mas com que periodicidade ele precisa ir?
Será que ele precisa ir todo mês, ou cada 6 meses? Existem protocolos já embasados, dizendo qual seria a periodicidade de consultas preventivas, que o ECF ele é preventivo. Eu fiz 5 anos de ECF, e confesso que poucas eram as consultas preventivas que eu fazia. Eu fazia as consultas porque as pessoas iam com queixas até a unidade básica. E se nós olharmos o modelo assistencial de medicina preventiva, a pessoa vai consultar porque ela não tem nenhuma queixa, ela vai consultar porque ela quer fazer uma promoção de sua saúde. E temos isso na unidade básica? Não temos. As pessoas vão consultar com queixas. E cadê a medicina preventiva? Então, é uma reflexão, não só do município, é uma reflexão que extrapola as fronteiras aqui de Criciúma. É uma reflexão de todo o modelo assistencial da saúde do próprio país. É uma questão cultural e que nós temos que reformular. Porque a medicina preventiva, ela resolve mais de 80% dos problemas da população. Mas estamos fazendo a medicina preventiva? É uma reflexão que faço e lhe concedo a parte, com certeza. Obrigado. Eu só aproveitei o tempinho aqui, porque outro dia eu estava acompanhando uma reportagem de uma cidade do Rio Grande do Sul, tá? E eu não me recordo a cidade, até vou tentar buscar lá nos alfarrábios, ver se eu encontro alguma coisa nesse sentido, e tratando exatamente de uma ideia muito similar, que gerou uma série de discussão, gerou uma polêmica muito grande na cidade, mas o resultado foi muito positivo, tá? Onde tu passou a ter as unidades efetivas nas regiões, né, que passaram a dar um atendimento, um retorno, uma satisfação muito forte no atendimento. Então, claro que eu estava presente, ouvi, já tinha discutido em outros momentos também uma situação como essa, e é importante esse debate, é importante fazer uma profunda avaliação da forma que o senhor traz, porque realmente existe uma cidade no Rio Grande do Sul que fez um trabalho similar, cujo resultado foi extraordinário. Obrigado pela parte. Bom, obrigado também. Concedo a parte. Então, é uma questão de reflexão. Eu sou um grande estudioso da medicina preventiva, porque não só porque fiz medicina preventiva, mas a questão dos resultados, né, tudo é questão de custo, efetividade e resultados, que é o desfecho final que nós procuramos. Concedo a parte. Só para registrar, eu estive na Unimed, porque lá na Embralice nós damos plano de saúde para o funcionário e família. Esse trabalho preventivo, a própria Unimed hoje está se deslocando com a equipe de trabalho nas empresas para fazer um trabalho de conscientização de trabalho, já dando palestras, enfim, fazendo uma série de trabalho para fazer o preventivo, para evitar que as pessoas vão para os hospitais, que vão para os postos, que vão para qualquer lugar que tenha um convênio da Unimed. Isso para eles é um trabalho que se faz, que eles têm um retorno e o próprio pessoa tem a prevenção de se cuidar antecipadamente. Essa é verdade. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns modelos assistenciais fora do país e realmente é bem diferente mesmo. Mas a gente vai trazer à baila essa discussão em outras oportunidades. Obrigado. Com a palavra, o vereador Dailton Fizer, Vossa Excelência dispõe de 7 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, ao público que nos assiste, quero me dar boas-vindas ao presidente da Associação de Boa Vista, Antônio Lemos Beruca, que hoje veio nos prestigiar. Também o Júlio, que sempre pede que a gente fale o nome dele, está sempre em todas as sessões. Senhor presidente, eu quero primeiramente parabenizar a Maristela Bolando Sedup pela vinda dela aqui a Florianópolis e, através dela, parabenizar todos os diretores do Sedup que conseguiram reverter o que a secretária de Educação queria fazer. Aonde fechar os cursos profissionalizantes, já era uma decisão tomada e tiveram que voltar atrás. Mas também quero dizer que voltar atrás por quê? Porque é ano político. Porque em outros tempos eles tinham enfiado goela abaixo. Porque o PMDB tem o candidato a governo e a sogra secretária. Como é que vai explicar que
quer dar educação na TV, mas a sogra quer cortar os cursos profissionalizantes. Então, é por isso que aceitaram. Mas a Maristela e todos os diretores do SEDUP estão de parabéns. Estão de parabéns pela atitude, pela coragem de enfrentar. Então, eu quero parabenizar. Também queria falar sobre o nosso povo, a nossa gente. Muitas vezes nós criticamos, as pessoas vão para a rádio. Na rodovia, que no anel viário ali, passando da estação de tratamento, foi limpado faz 15 dias. Foi todo limpado, cortado o mato. A gente passa ali da vergonha, o lixo tomando conta. As pessoas param o carro para jogar o lixo. 15 dias. Então, eu acho que isso é a imagem da nossa cidade. As pessoas que entram no anel viário, que imagem vai ter da nossa cidade? Então, essas pessoas que devem se conscientizar, que nós devemos ter, que nós temos uma cidade bonita, então, para isso, precisamos conservá-la. Então, isso é na cidade toda. Eu estou falando daquela rodovia que acabaram de limpar e já está uma vergonha. Também quero parabenizar uma iniciativa da Associação de Moradores do São Marcos. Aquela região, eles estão fazendo campeonato de bairro. O que é isso? Um torneio entre todos que só moram no São Marco. Tu só pode jogar se tu é morador do São Marco. São 8 equipes que disputam. Todo domingo tem 2 jogos, um na parte da manhã e um na tarde, onde desenvolve há 3 a 4 meses toda a comunidade, tá? A família. Isso é muito, eu acho que esse é um exemplo a ser copiado por outras comunidades, porque a integração da família, onde tu leva a tua esposa, o teu filho, para todos participarem. E não é uma coisa que não aceita o pessoal do Metropol, que é do lado, não, tem que ser morador ou ex-morador provando com um talão de água e luz que realmente é da São Marco. E eles mesmos pagam a inscrição, fazem uma festa bonita. Então, quero parabenizar pelo exemplo, que nós devemos até um exemplo para o Alarme, porque nós temos aí o esporte amador, temos o time do Boa Vista, temos o time do Colorado, que é do São Francisco, mas não é do bairro, vem gente de vem gente de fora, vem gente de Araranguá, vem gente de tudo que é canto. Então, nós devíamos regionalizar dentro dos bairros. Olha que coisa que seria interessante, cada bairro ter o seu time, para nós fazer um campeonato grande, e daí sim, não com 10, 12, 15 times, poderíamos ter 30, 40 e movimentar essa cidade inteira. Então, esse exemplo do São Marco, ele deve seguir para os outros bairros. É uma coisa que nós devemos incentivar, e acho que é hora de se trabalhar isso para que a coisa funcione. Vereador Toninho, eu também estive na sexta-feira lá na UPA, e conversando com as pessoas, o atendimento, sabendo como é que está sendo atendido. Esperamos que continue, porque estão de parabéns. A obra, a gente já tinha falado da grandeza da obra, que era obra de primeira, mas a gente tem a preocupação do atendimento. E as pessoas que lá estavam sendo atendidas estavam falando muito bem, então esperamos que continue, porque é um projeto que a gente vê que pode dar certo e vai dar certo, e nós também vamos brigar. Já tivemos várias vezes conversando com o prefeito que queremos levar a UPA para Boa Vista. Precisamos, naquela região, que também tenhamos a nossa UPA lá, para que a gente também possa ser atendido lá. Não precisamos atravessar a cidade, como também, de a pouco, na região da Santa Luzia, na região da Quarta Linha, porque isso desafoga. Eu acho que o modelo de saúde tem que ser repensado mesmo. Tem que ser repensado, porque não adianta ter um posto em cada esquina. Cada esquina nós temos um posto de saúde, mas não resolve. Todo dia eu vou para a secretaria para resolver problema. Por quê? Porque as pessoas que estão na ponta não atendem bem, porque não colocam no sistema aquilo que é. Então, nós precisamos gastar o dinheiro da saúde, mas gastar bem. Gastar ela que resolva com responsabilidade, não simplesmente fazendo mais postos de saúde e não resolvendo o problema da nossa cidade. Então, eu acho que a UPA veio aí
temos que trabalhar em cima, criar outras e rever o modelo de saúde. Para quê? Que o nosso dinheiro seja bem aplicado, porque o dinheiro que está lá é o dinheiro do contribuinte. Então, que ele seja bem empregado. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Giovana Zanetti, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Boa noite, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, vereadora, ao público que nos assiste aqui nas galerias e também aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Eu subo à tribuna hoje para falar também da audiência pública do dia 4 de julho, que foi aprovada por unanimidade nesta casa, proposta pelo vereador Zário Casagrande. Enquanto servidora pública, eu saí decepcionada da audiência pública, porque eu achei um desrespeito com os 2 técnicos da prefeitura, que também são funcionários. Eu sou funcionária há 25 anos, eu penso que a Kátia Esmieleves, que é funcionária há mais de 30 anos, e o Juliano Colossi, que estudou comigo no colégio, também deve ter mais ou menos o mesmo tempo que eu. Eu penso que o Executivo sempre disponibilizou dos técnicos para esclarecer as questões técnicas para as audiências públicas. Mas eu percebi que as pessoas que estava tudo muito preparado, que as pessoas que eram a favor da abertura da rua não conseguiam se manifestar, porque aquelas pessoas que eram contra a abertura da rua eram ovacionadas, aplaudidas. Foi assim, eu me senti muito mal enquanto funcionária, do jeito em que foi tratado, do jeito em que foi conduzido esta audiência. Eu não podia deixar de vir a essa tribuna para colocar o meu sentimento. E eu penso que tudo isso foi tudo tão mal conduzido que até hoje tem pessoas procurando a engenheira Kátia, que é funcionária da prefeitura, manifestando, dizendo que era a favor, que são a favor da abertura da rua. Porque esta rua ela facilitaria aqui a saída, que nós temos o hospital, temos várias clínicas aqui, nós não temos só o Colégio Marista na região, mas nós temos um complexo aqui médico nesta região, que precisa facilitar a saída. Nós temos não só pessoas do município que usam o hospital, nós temos pessoas de Cocal do Sul, de Siderópolis, de outros municípios que precisam sair da cidade com mais facilidade. E aqui, essa abertura da rua ia facilitar isso. Ia facilitar também as pessoas que usam por conta do colégio, os arredores do colégio. Ia também colocar as reivindicações da questão ali que o Paulo Ferrarese falou, da questão pluvial ali todo. Então, a drenagem, eu penso que facilitaria e não foi entendido. Não foi entendido, eu penso que os jornais, eu estive acompanhando nos jornais escritos, estava ali muito bem explicado, que não ia sair binário, que não tinha dinheiro para sair binário, que aquilo seria só para facilitar a saída das pessoas que usam esse bairro, Pio Correia. Então, eu penso que eu me senti envergonhada enquanto vereadora de estar ali, às vezes até chateada por as coisas que falaram de políticos e tal. Constrangida, é bem essa palavra, vereadora. E eu penso que a gente tem que repensar enquanto aprovar essas audiências públicas. Eu penso que tem que passar nas comissões, presidente, para que a gente discuta realmente e vá bem preparado para as audiências, para que a gente possa saber do que está acontecendo. Porque a comunidade fez várias reuniões se preparando para a audiência, enquanto nós, vereadores, não nos preparamos para a própria audiência. Então, é isso que eu peço, presidente. Obrigada. Meu tempo acabou. Terminado o horário político, passamos agora ao grande expediente. Antes, porém, questão de ordem concedida ao vereador Júlio Kaminski. Senhor presidente, a questão de ordem é para convocar todos os membros da comissão temporária relativa à água, o saneamento e resíduos sólidos para uma reunião amanhã no gabinete 202 às 17 horas. Tá? Então, confirmando, amanhã às 17 horas, uma reunião com os membros da comissão temporária do saneamento e resíduos sólidos. 17 horas. Mais uma questão de ordem, senhor Questão presidente. de ordem cedida, vereador. Senhor presidente, eu gostaria também de convidar todos os presidentes das comissões
às 18 horas, também estar no gabinete 202 para tratar do PL 24/2018. Amanhã, às 18 horas, eu gostaria de convidar todos os presidentes das comissões para que estivessem no meu gabinete 202 às 18 horas. Exatamente que o projeto voltou para minhas mãos, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, por haver algumas situações a ser discutidas, e eu preciso discutir esse assunto com os presidentes das comissões. Era isso, senhor presidente. Solicito, então, ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias do grande expediente. Requerimento número 259/18. Autoria, vereador Jair Augusto Alexandre. Assunto: envie o expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que ele informe essa Casa Legislativa o seguinte: existe possibilidade de recuperação dos campos de futebol localizados no município que são utilizados para vários torneios da cidade, inclusive o Campeonato Municipal de Futebol Amador. A grande maioria desses campos estão deteriorados e com grande quantidade de buracos, o que inviabiliza a prática de esporte, atividade de extrema importância para a qualidade de vida dos cidadãos criciumenses. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Jair Alexandre. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, eu fiz esse requerimento porque tenho acompanhado nas últimas semanas esse campeonato da Alarme, e aonde visitei alguns campos aqui em vários bairros. Um dos campos é ali no bairro São Francisco. Lá é o campo de Jacó, chamado. E eu estive em outros também e percebi a situação que se encontra nesses campos. Até porque temos ali esses meninos, moços, né, atletas, mesmo que seja amador, não se pode colocar vários times ali dentro de um campo onde tem mato alto, onde a maioria dos alambrados, as telas, vereador Paulo, estão todas enferrujadas. Os campos ali, a maioria deles, tem vários buracos. Há um perigo iminente de um menino desse tropeçar, quebrar a perna, né? E fiz esse requerimento, vereador Feuser, até para saber se é o município. Parece-me que o município tem alguns contratos de cessão com a comunidade para ver essa questão da manutenção desses campos. Alguns do município mesmo, que é o município que está tocando, outros ele fez esse contrato de cessão por 20 anos, por mais ainda, né? Mas o Estado, vereador Kaminski, é deprovável, situação horrível que está. Eu falo isso porque quem coordena todo esse campeonato é a Fundação. É a Fundação de Esporte. É a Fundação Municipal. Então, como que ela coordena e coloca esses meninos, esses atletas, num campo onde não tem condições nenhuma de jogar? Você pode pensar, puxa, mas no nosso tempo nós jogava na rua. Mas nós estamos vivendo em pleno século XXI. Eu acho que aquilo que a gente sofreu, a gente não quer que os nossos filhos, nossos netos sofram também. Se é um campeonato coordenado pela Fundação de Esporte no município, então, antes de começar o campeonato, que o coordenador, né, da Fundação possa verificar esses campos, se tem condições de colocar esses meninos aí. Né? O mundo inteiro parou, né, lá, esse incidente na Tailândia lá, onde aqueles meninos, atletas, amadores ali, ficaram lá dentro daquela caverna lá, enfim. E graças a Deus todos saíram são e salvos, né? Mas será que nós não estamos colocando nossos meninos em perigo também? E não falo isso também, esses campos que é do município e que ele fez contrato
com a associação, no final de semana deveria ser aberto para que a comunidade também pudesse praticar o esporte ali, jogar, desde que pudesse fazer a manutenção. Quem tem a responsabilidade de fazer a manutenção, se é o município, se é a associação, nós temos que ver esse contrato para ver quem que tem que fazer. Mas boa parte que eu tive vendo é o município. Então, eu acredito que a gente tem que fazer, por isso que eu estou cobrando aqui do município, principalmente da Fundação de Esporte, para ver essa manutenção desses campos aí. O meu horário está aí cedo, tem 45, 44, 43, está caindo. É rápido, vereador. Só que quando a gente, na nossa infância, no contraturno, a gente tinha os campinhos para jogar. Então, não é possível, né? A gente sabe hoje do aliciamento que a facção criminosa faz de Criciúma e você não proporcionar esse espaço. É estranho. Ok. Era isso, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Dailton Feza, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. O Brasil perdeu a Senhor presidente, senhores vereadores, pastor Jair, o seu requerimento, eu vejo, todo requerimento eu vejo com bons olhos, mas eu vejo o seguinte, a partir do momento que a prefeitura cede, não é responsabilidade. Nós temos lá na Boa Vista um campo que é a comunidade que cuida. E cuida e vai lá, é campo de primeira. No São Francisco, e eu sou de lá, estou falando da minha região, tem 5 times que jogam. 5 times. Agora ninguém, e eu sou parceiro, já ofereci para ajudar. Tem que a comunidade querer. Não adianta, o município já não dá conta do que é a responsabilidade dela. Agora, ela dá o campo, cuidar de alambrado, cortar a grama. Nós temos o campo da Mineira, que é um campo de primeira, temos o campo da São Marco, e temos vários exemplos, onde a comunidade, porque quem joga é que tem que cuidar, porque senão o município não vai dar conta de ceder. A partir do momento que ele dá, a responsabilidade tem que ser daquela comunidade. Isso dá uma parte, mas também, você dá uma parte, vereador? Ok, obrigado, vereador. Porque eu estive visitando, mas quem coordena é a Fundação Municipal. Não, vereador, esse é um campeonato da LARME. Tá, quem coordena é a Fundação Municipal. Está lá a pessoa coordenando lá todo o jogo, a parte de futebol ali, é a Fundação que coordena. É uma parceria que a Fundação tenha, é simplesmente uma parceria. Tanto que o campeonato é da LARME, o campeonato é da LARME com o apoio da Fundação. A Fundação, ela cede o pessoal para acompanhar, tudo mais, mas assim, tudo é pago o juiz pela LARME, a LARME cobra, não é de graça, eles estão a inscrição, é pago uma inscrição e a LARME que cobra, não é a prefeitura, não é a Secretaria Municipal que cobra a inscrição para te participar do campeonato da LARME. Então, a responsabilidade é de quem? Quem cobra? Não, esse o meu requerimento foi desse sentido. Se é a associação que tem um contrato de cessão ali com o município, então a associação será cobrada para fazer a manutenção. Agora, se é o município, então é o município que tem que fazer a manutenção. O que eu estou colocando é porque eu tenho acompanhado e quem coordena ali é a Fundação de Esporte. A Fundação de Esporte. Agora, a Fundação de Esporte, quando ela está coordenando, a responsabilidade, mesmo que o contrato seja cedido para a associação, a responsabilidade sempre será do município. Não tem como tirar isso. Né? Sim, você pode alocar uma casa para alguém, mas se der qualquer tipo de acidente, o locatário é responsabilidade, mas o proprietário também é. Tá bom? Obrigado, vereador. Também, o senhor quer uma parte, eu vou lhe ceder uma parte. Eu discordo, porque a partir do momento que tu aluga a casa, tu é responsável. Então, segue de uma parte. Vereador, só para colaborar com a sua falação, eu acho que a responsabilidade tem que ser dos times de futebol. Porque, um exemplo, lá no bairro Argentina, lá no Nossa Senhora da Salete, onde o vereador Moacir mora, existe uma diretoria, e essa diretoria que corta a grama, eles é que cercam, eles que organizam tudo direitinho. O nosso campo lá é um tapete.
mas é porque eles cuidam, as pessoas que participam do futebol, eles têm esse cuidado. E assim, vai muito da comunidade a responsabilidade, porque tu dá a casa para o teu filho e tu tem que ainda ir lá cortar grama para ele, mas não, ele tem que ser responsável pela casa. A prefeitura já faz a parte, já deixa, porque a concessão é para 10, 20, mas a prefeitura nunca mais vai pegar esse bem. Então esse bem é da comunidade, quem tem que prezar é a comunidade. E volto a afirmar, a Fundação de Esporte, ela é parceira. Esse é um campeonato da Larme e é responsabilidade da Larme. Obrigado, senhor. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Adnei Potelec. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, antes de mais nada, acho que essa discussão é pertinente, e principalmente porque nós sabemos, e eu sempre defendi nessa tribuna, o quanto que eu acredito que o esporte é uma ferramenta de transformação social muito forte. Agora, concordo com o vereador Feuser quando ele diz que a partir do momento que os campos de futebol ou qualquer estrutura pública do município é cedido para uma determinada entidade ou uma determinada associação de moradores, algum time de futebol, o que seja, essa entidade tem a responsabilidade da manutenção. Concordo também com Vossa Excelência, vereador, porque é complicado, de repente, o município entregar algo deteriorado para uma entidade, para que essa entidade recupere. Agora, se o município entrega ela de maneira toda organizada, arrumada, em perfeitas condições, a responsabilidade da instituição que assumiu aquele prédio, aquele campo de futebol, que seja, a responsabilidade de manutenção é da pessoa que assumiu, que foi cedido por 20 anos, por 40 anos, a responsabilidade da pessoa que assumiu. Nós temos na cidade de Criciúma exemplos muito bons de entidades, de associações de moradores que cuidam muito bem dos campos onde foi cedido, e nós temos exemplos de comunidades que não cuidam. Aí, o vereador, concordo novamente com o vereador Feuser, existem comunidades e comunidades, existem, infelizmente, Vossas Excelências sabem do que eu estou falando, infelizmente existem algumas associações de moradores que o presidente ou a diretoria ou alguns integrantes da associação de moradores tomou posse como presidente ou como integrante da diretoria da associação de moradores para defender partidos políticos e não para cuidar da associação de moradores e dos interesses dos moradores daquela comunidade. Isso que nós temos que muitas vezes prestar atenção com isso. Nós temos aqui um exemplo de um presidente da associação de moradores lá do bairro Boa Vista, está aqui acompanhando a nossa associação, a nossa sessão. Quer dizer, se ele está aqui defendendo os interesses da comunidade, não importa o partido político, importa o interesse da comunidade do Boa Vista. Agora, infelizmente, nós vemos, existem algumas diretorias que se apoderam da associação de moradores ou de uma determinada entidade e passa a defender algumas bandeiras políticas partidárias, esquecendo-se da real função de que aquela entidade ou daquela associação tem com relação ao que ela representa. Então, vereador, eu acho assim, o requerimento é pertinente, é interessante, é importante, nós sabemos quais são os campos que estão nas mãos de entidades, quais são os de responsabilidade da prefeitura. Os que são de responsabilidade da prefeitura, a prefeitura deve buscar fazer as reformas, as melhorias, a manutenção que tem que ser feita. Agora, aqueles que estão nas mãos das entidades também é importante saber, justamente para que possa-se cobrar dessa entidade, para que ela faça essa manutenção.
né? Esses dias o vereador Júlio Kaminski trouxe um requerimento, falou acerca ali da Praça da Santa Bárbara, né? Com relação à questão do mato que está ali, na Praça da Santa Bárbara, por exemplo, ali tem 2 campos. A praça foi cedida para a associação lá da União Operária, né? União Operária, isso, né? Foi cedida para a União Operária. Então, quer dizer, é responsabilidade da União Operária de manter aquela praça limpa, arborizada, organizada, né? Eu sei que eles estão trabalhando para recuperar a própria associação, a própria entidade, que estava bastante deteriorada por causa do tempo. Eles estão trabalhando, estiveram aqui na Câmara esses dias oferecendo, inclusive, cartões de rifa para que nós, vereadores, pudéssemos contribuir, ajudar na recuperação. Ou seja, quando a organização, a entidade se organiza e trabalha em favor, as coisas acontecem. Então, é isso. Obrigado, boa noite. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Mais uma vez, boa noite, senhores vereadores. Parabenizar o vereador Jair pelo esse requerimento tão importante. Vejo que quando o município ele entrega como cessão de uso os campos às entidades, claro que as entidades passam a ser a responsável, mas isso não isenta o município a contribuir, a investir também. Nós temos centro comunitário que é cedido como cessão de uso, e se der que a pouca obra começa a dar um problema no coberto, a associação não terá condições de bancar isso. E eu tenho certeza que o prefeito também tem essa preocupação. Desculpa, presidente, que saí fora, mas é importante dizer que nós temos campos hoje na nossa cidade com público, mas com caráter privado, com caráter particular, que alguém cuida como fosse particular. E nós temos campos com situação de risco, com telas enferrujadas, com a situação, e hoje, se for para colocar a tela, menos os palanques, que a maioria dos campos tem os palanques, hoje não custa mais de 10 a 12 mil reais cada campo. Então não é um valor expressivo para quem quer incentivar o esporte na nossa cidade. As crianças do nosso município precisam de esporte. Se nós queremos criança, às vezes nós gastamos tanto com problemas, com tratamento de drogas para a nossa juventude, e às vezes se investe pouco em esporte. Seu da parte, vereador. Obrigado pela parte, vereador. Vereador, eu volto a frisar, porque assim, o senhor sabe, o senhor é de bairro, como eu sou de bairro, os campos, eles são alugados. É igual o centro comunitário. O centro comunitário, a partir do momento que a associação ela toca, ela cobra. Então, o prefeito não pode estar pagando tudo. Por quê? Quando não existe almoço de graça, se começar a pagar tudo, vai faltar saúde, vai faltar... Então, está na hora de nós botar, por exemplo, cada um na sua responsabilidade. A partir do momento que sucedeu a sessão de uso para o bairro, ele que tem que tocar, fazendo eventos como está sendo feito. Vereadores, vamos nos concentrar no conteúdo do requerimento. Mas está dentro da matéria, vereador. Então, eu acho que ali dentro dos campos, a associação tem que ser tocada, vereador. Então, só para contribuir, é importante que o prefeito chame todos os presidentes de campos, os presidentes de associação que coordenem os campos e rever essa situação. Se não cuidam, entrega de volta para o município. Seria isso. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo vereadores querendo discutir, o requerimento está em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 574/18, autoria vereador Zairo Casagrande, assunto patrulhamento e revestimento com material adequado na rua Lourdes Maria Rosso, bairro Santo Antônio. Indicação número 575/18, autoria vereador Zairo Casagrande, assunto estudo visando a reativação da mão dupla na rua Presidente Kennedy, nas proximidades da Praça Maria de Assis Góes, bairro Pio Correia. Indicação número 536/18, autoria vereador Zairo Casagrande, assunto limpeza e manutenção das bocas de lobo em toda a extensão da rua Luiz da Altoé, localizada no bairro Santo Antônio. Indicação número 537/18,
Autoria, vereador Ademir Norato. Assunto, substituição dos abrigos e passageiros danificados na rua Etelvina de Oliveira Muniz, localizado no loteamento Jardim Esteves, bairro Morro Estevão. Indicação número 578/18, autoria, vereador José Paulo Ferrarese. Assunto, recuperação asfáltica da rua Abílio Cardoso dos Santos, de frente à casa 33, bairro Cidade Mineira Nova. Indicação número 579/18, autoria, vereador José Paulo Ferrarese. Assunto, limpeza e manutenção das bocas de lobo em toda a extensão da rua Abílio Cardoso dos Santos, bairro Cidade Mineira Nova. Indicação número 580/18, autoria, vereador José Paulo Ferrarese. Assunto, recuperação asfáltica da rua José Manuel Freitas, de frente à casa 93, bairro Cidade Mineira Nova. Requerimento número 260/18, autores, vereador Giovana Zanetti, Aldinei Potelec, Valmir D'Agostin, Salésio Lima e Dailton Feuser. Assunto, envio expediente ao governador do Estado de Santa Catarina para que ele responda a esta Casa Legislativa o seguinte: por quais motivos convênios assinados com o município de Criciúma pelo governo do Estado de Santa Catarina não vêm recebendo o repasse financeiro programados? Obras de grande importância para a cidade estão paralisadas devido à falta desses recursos. O requerimento está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 261/18, autoria, vereador Salésio Lima. Assunto, envio de expediente ao governador do Estado de Santa Catarina, solicitando as seguintes informações relacionadas às condições do ginásio de esporte da Escola Estadual de Educação Básica Antônio Milanês Neto, localizado no bairro São Defende. Existe prazo para o conserto do telhado do ginásio de esporte? Quais os motivos da demora da manutenção? O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Salésio Lima. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha. Senhor presidente, esse requerimento é convidado para estar fazendo uma visita na escola, e aí a direção da escola nos coloca que está lá o ginásio há quase 3 anos sem as telhas. Segundo a direção, procurou a SDR, vereador Toninho, procurou o secretário lá de infraestrutura, e não vai, não anda, e aí os alunos estão lá, não conseguem porque é água quando chove, e está abandonado. Então, quase 3 anos para se fazer reparos no ginásio de esporte. E aí se diz que a Secretaria Regional próximo teria uma finalidade muito mais eficiente. Essa é a eficiência que nós estamos oferecendo para os nossos alunos. Lá estão os alunos querendo fazer educação física, querendo utilizar o ginásio, já é difícil. E eu sei o quanto é difícil, que a gente está lutando por a nossa comunidade, e vossas senhorias aprovaram um projeto para que nós levamos um para lá também, mas a manutenção, o trocar telhas, 4, 5 telhas que estão lá, está 3 anos abandonado. E não foi por falta de pedir. Então, quem sabe agora, através desse requerimento, e aí eu me deparei com uma situação que tem que encaminhar o requerimento ainda para o governador. Nossa casa, ela está, eu acho, na contramão, gente. Nós encaminhávamos o requerimento para o secretário regional. E agora estou mandando para o governador para voltar de volta. É muito tempo. É muito tempo. Então, essa casa tem que dar um passo à frente e não voltar para trás. Tem umas coisas que estão regredindo nessa casa. E nós temos que ter posições. E essa posição tem que ser revertida. Vou mandar um requerimento para consertar 3 telhas para o governador do Estado. Lamentavelmente. Senhor presidente, obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, está em votação. Os vereadores contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 581/18, autoria, vereador Dailton Feuser. Assunto, implantação de uma parada de ônibus de frente à Igreja Universal, localizada na Avenida Cocal, bairro Cidade Mineira Nova. Indicação número 582/18, autoria, vereador Dailton Feuser. Assunto, implantação de uma parada de ônibus próximo à empresa Raridade Produtos de Limpeza, localizada na Avenida Rio Maina, bairro Cidade Mineira Nova. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito novamente, então, aos vereadores a confirmação do quórum.
Está em única discussão e votação o projeto de lei do Executivo número PE 060 de 2018, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo de Criciúma a efetuar gastos com viagens para o exterior e dar outras providências. A medida visa, portanto, custear despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação dos alunos da rede pública municipal de ensino a fim de participarem da Olimpíada Internacional de Matemática a ser realizada na Tailândia. Dispensa dos pareceres e inclusão na pauta dessa sessão, aprovados por unanimidade, conforme solicitação da líder do governo, artigos 112 e 116 do Regimento Interno. O projeto está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o projeto está em votação. Votação está liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade e, terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 16 de julho do corrente, segunda-feira, no horário regimental. Uma boa noite a todos.